Saudações a todos os alunos do curso de bacharelado e licenciatura em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Instrumental. Na videoaula de hoje, nós vamos começar um novo módulo, onde falaremos sobre a potenciometria. E para começar essa videoaula, eu tenho aqui um questionamento a fazer a todos vocês. Vocês já usaram dispositivos potenciométricos alguma vez na vida? Parem e pensem um pouco em todas as disciplinas experimentais de química que vocês fizeram até o momento. Vocês acham que já usaram algum dispositivo potenciométrico? Provavelmente, alguns alunos dirão que não, e outros dirão que sim. Mas o que eu posso falar para vocês é que, com certeza, vocês já fizeram uma medição de pH. E a medição de pH, a partir de um pH-metro como esse, utiliza um eletrodo de vidro combinado e os princípios que falaremos na videoaula hoje da potenciometria. Nós explicaremos como funciona esse eletrodo de vidro combinado e como ele é capaz de medir o pH de um meio. Os métodos potenciométricos de análise se baseiam na medida, então, do potencial de células eletroquímicas, sem o consumo apreciável de corrente. Nesses métodos, as concentrações de espécies iônicas são medidas diretamente a partir do potencial de eletrodos de membranas seletivas de íons. No caso do eletrodo que mede o pH, o eletrodo de vidro combinado, nós temos uma seletividade a íons H+. Esses eletrodos são relativamente livres de interferentes e representam uma forma rápida, conveniente e não destrutiva de se determinar quantitativamente inúmeros cátions e ânions importantes. Nesse sentido, diariamente, analistas realizam mais medidas potenciométricas do que talvez qualquer outro tipo de medida química instrumental. E aí nós temos vários exemplos, como no controle de qualidade, testes clínicos, monitoramento de efluentes, monitoramento dos oceanos e estudos fundamentais. Todos esses ensaios utilizam técnicas potenciométricas. Mas qual é o princípio geral de funcionamento da potenciometria? Bem, o equipamento empregado nos métodos potenciométricos é simples e barato e inclui um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo de medida de potencial. Nós temos, então, um eletrodo de referência, onde eu posso obter um potencial de referência, interfaceado com uma ponte salina, que possui um potencial de junção líquida. Percebam, aqui nós temos a representação do eletrodo de referência. Internamente ao eletrodo, nós temos uma solução que representa a ponte salina, que é interfaceada com a minha solução do analito, que entra em contato com a ponte salina e, consequentemente, com o eletrodo de referência a partir de uma membrana porosa. Por fim, nós temos o eletrodo indicador, cujo potencial é o potencial do eletrodo indicador. Temos, então, que o potencial desse sistema, que é medido aqui por esse dispositivo de medida de potencial, um voltímetro, vai ser igual ao potencial do eletrodo indicador menos o potencial do eletrodo de referência mais o potencial de junção líquida, tá bom? E essa equação 1 é que, a partir dela, nós determinamos o potencial do meu eletrodo indicador, que está diretamente relacionado com a concentração do meu analito de interesse na solução. Neste diagrama, o eletrodo de referência é uma semicélula com um potencial de eletrodo exatamente conhecido, potencial do eletrodo de referência.
e independente da concentração do analito ou de outro íon presente na minha solução em estudo. Por convenção, o eletrodo de referência sempre é tratado como aquele da esquerda em medidas potenciométricas. Já o eletrodo indicador é aquele que fica imerso na solução contendo o meu analito de interesse. Nele se desenvolve um potencial, que a gente está chamando de potencial índice, do eletrodo indicador, que depende da atividade do meu analito. É diretamente proporcional à atividade do meu analito de interesse. Logo, a partir deste potencial, eu consigo determinar a atividade ou concentração do meu analito de interesse. A maioria dos eletrodos indicadores empregados na potenciometria são seletivos em sua resposta, ou seja, respondem a um analito específico no meio de outras espécies que podem estar presentes na minha matriz. O terceiro componente de uma célula potenciométrica é uma ponte salina, que previne que os componentes da solução do analito se misturem com aqueles do eletrodo de referência. Então, a função dessa ponte salina, além de diminuir aquele potencial de junção, isso a gente vai falar mais adiante, é prevenir justamente que o analito interfira no eletrodo de referência, ou altere a composição desse eletrodo de referência. Diferentemente do módulo anterior, onde a gente falou sobre a introdução à eletroquímica, o potencial de junção líquida proveniente da minha ponte salina e suas incertezas pode ser um fator que limita a exatidão e precisão dessas medidas potenciométricas. Mas nós veremos mais adiante que, para isso, nós utilizamos determinadas soluções, em determinadas concentrações, para que essa limitação não seja prejudicial ao meu método. Para fazer uma determinação potenciométrica de um analito, devemos medir o potencial da célula e corrigi-lo em virtude do potencial do eletrodo de referência e do potencial de junção líquida, e calcular a concentração do analito a partir da concentração do eletrodo indicador. Para exemplificar isso, nós temos aqui uma curva de calibração para eletrodos seletivos a íons fluoretos. Percebam que essa curva é potencial versus log da concentração do fluoreto, e ela é linear, ou seja, a gente tem uma relação linear entre o log da concentração do meu analito de interesse, que é o fluoreto, com o potencial do meu eletrodo indicador. Estritamente, o potencial de uma célula galvânica está relacionado à atividade do analito. E essa é uma característica interessante dos métodos potenciométricos. Eles medem atividade. Bem, um dos principais atores dos métodos potenciométricos são os eletrodos de referência, além do eletrodo indicador, é claro. E o eletrodo de referência ideal, ele tem um potencial exatamente conhecido, que deve ser constante e completamente insensível à composição da solução do analito, ou seja, não deve reagir ou interagir com a solução do analito, de forma ideal, é claro. Além disso, esse eletrodo deve ser robusto, tá bom, gente? De fácil construção e deve manter o potencial constante, mesmo com a passagem de pequenas correntes por ele. Os sistemas potenciométricos, nós veremos adiante, são feitos de forma que a resistência entre o eletrodo de referência e o eletrodo indicador é altíssima, para que passe pouca corrente pelo eletrodo de referência. Mas mesmo assim, mesmo que passe pequenas correntes por esse eletrodo, ele deve ser capaz de manter um potencial constante. Lembre-se, isso é o nosso eletrodo de referência ideal. Mas aí surge essa palavrinha aqui que a gente usa bastante, robusto. O eletrodo deve ser robusto. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é robustez? Geralmente a gente associa robustez à força, mas na química não é bem assim, tá bom? A robustez está relacionada à capacidade de resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos.
ou seja, é uma característica que está mais relacionada à polivalência desse eletrodo, a capacidade dele resistir a diversas variações dos parâmetros analíticos, bem diferente da força ou da resistência desse eletrodo. O eletrodo de referência de calomelano, que é um dos principais eletrodos de referência, consiste em mercúrio em contato com uma solução saturada de cloreto de mercúrio 1, na forma de cloreto Hg2Cl2 saturado, que a gente chama de calomelano, e uma concentração conhecida de cloreto de potássio. A figura 21.2 apresenta o diagrama de um eletrodo de calomelano saturado comercial. E aqui a gente tem uma imagem real desse eletrodo. Ou seja, aqui no centro, com esses pontinhos azuis, a gente tem o eletrodo de referência de calomelano, que consiste num tubo interno contendo uma pasta de mercúrio, cloreto de mercúrio 1 e KCl saturado. Nós temos também uma ponte salina aqui com KCl saturado e uma placa de vidro sinterizado para permitir a passagem do meu analítico de interesse, fazer o contato com o meu sistema de referência. Suas semicélulas podem ser, então, representadas da seguinte forma. Eu tenho o mercúrio em contato com o cloreto de mercúrio saturado, que está interfaceado aqui com o KCl numa concentração específica. Aqui é a representação da ponte salina, que é justamente essa solução interna aqui do eletrodo, onde eu tenho KCl saturado. O interessante é que o termo saturado, no eletrodo de calomelano saturado, ele refere-se à concentração de KCl e não do cloreto de mercúrio 1. Por sinal, todos os eletrodos de calomelano são saturados em cloreto de mercúrio 1. Repetindo, o termo saturado, quando a gente fala de um eletrodo de referência de calomelano saturado, se refere à concentração do KCl, tá bom, gente? Todos os eletrodos de calomelano já são saturados em termos de cloreto de mercúrio 1. O potencial de eletrodo para esta semicélula é então determinado pela seguinte reação. Cloreto de mercúrio 1 mais 2 elétrons, forma então o 2Hg0, que está no estado líquido, mais 2Cl- no estado no estado aquoso, perdão. E depende da concentração de cloreto. Portanto, a concentração de KCl deve ser especificada ao descrever o eletrodo, porque quanto maior a concentração de KCl, mais esse equilíbrio é deslocado no sentido de formar cloreto de mercúrio 1. Como essa concentração tem que ser especificada, a tabela 21.1 traz os diversos potenciais formais, para o eletrodo de calomelano em diferentes concentrações de KCl e diferentes temperaturas. Por exemplo, aqui a gente tem um eletrodo de calomelano com KCl 0,1 mol por litro. Percebam como o potencial varia em função das temperaturas e também em função da concentração de KCl. Ó. Esse aqui, 3,5 mol por litro em KCl, já tem potenciais bem distintos do eletrodo com 0,1 mol por litro em KCl. E, por fim, aqui temos o eletrodo de calomelano saturado. A diferença aqui já não é tão grande, que nessa concentração de 3,5 mol por litro, já estamos perto da saturação do KCl. Por isso que os potenciais são bem próximos, mas mesmo assim ainda são distintos, principalmente variando com a temperatura. Devido às preocupações com as contaminações por mercúrio, já que vivemos a era da química verde, os eletrodos saturados de calomelanos, os ESC, são menos comuns do que já foram um dia. Mas para algumas aplicações específicas, eles são superiores aos eletrodos de referência de prata, cloreto de prata, que serão apresentados a seguir. Bem, o sistema de eletrodos mais amplamente comercializado consiste em um eletrodo de prata mergulhada em uma solução de cloreto de potássio, KCl, que foi saturada com cloreto de prata. É o chamado eletrodo de referência de prata, cloreto de prata.
E aqui a gente tem uma imagem de um eletrodo comercial da Metron de prata cloreto de prata. Inclusive o que nós temos aqui, um dos que temos aqui no laboratório, provavelmente vocês utilizarão esse eletrodo nas aulas experimentais para fazer experimentos voltamétricos, por exemplo. Mas aqui na figura 21.4, a gente tem um diagrama desse eletrodo de prata cloreto de prata. Percebam, é um fio de prata imerso em uma solução de KCl saturada, tá bom? Essa parte cinza clara aqui é KCl saturado. E nessa solução de KCl saturada, eu tenho de 1 a 2 gotas de nitrato de prata, tá bom, gente? Ou seja, eu tenho ainda o cloreto de prata sendo formado aqui nessa solução, tá bom? Esse conjunto aqui, formado pelo KCl sólido, um tampão de H saturado com KCl e um tampão poroso, compõe o potencial de junção da minha ponte salina que compõe esse eletrodo de referência de prata cloreto de prata. Temos, então, a prata metálica do fio de prata, interfaceada com o cloreto de prata saturado e o KCl saturado, que estão presentes aqui nessa solução, já que eu tenho KCl saturado mais 1 ou 2 gotas de AgNO3. Esse AgNO3 interage com o cloreto do KCl, formando, então, o AgCl saturado. Tá bom? E aqui, essas duas barras verticais representam esse sistema aqui, que é a minha ponte salina. O potencial de eletrodo para esta semicélula é determinado, então, pela seguinte semi-reação. AgCl sólido mais um elétron, formando Ag0 mais Cl menos e meio aquoso. Voltando aqui para a tabela 21.1, a gente pode observar também que os potenciais desse eletrodo de referência variam em função da temperatura e em função da concentração de KCl. Se ele for um eletrodo de prata, cloreto de prata, KCl 3,5 mol por litro, nós temos os seguintes potenciais formais. Se ele for saturado em KCl, ele já percebemos pequenas variações nesses potenciais. Comumente, nós usamos a temperatura de 25 graus, tá bom? E o eletrodo de calor saturado, que vai ter aí um potencial de 0,2444, segundo essas referências aqui. E o eletrodo de prata, cloreto de prata saturado, que vai ter um potencial de 0,199 volts. Isso em relação, por exemplo, a um eletrodo de hidrogênio. Diferentemente dos eletrodos de calor-melano, os eletrodos de prata, cloreto de prata têm a vantagem de poderem ser usados a temperaturas superiores a 60 graus Celsius. Essa é uma vantagem deles em relação ao calor-melano. Por outro lado, os íons mercúrio reagem com menos componente de amostras que os íons prata, ou seja, eles sofrem menos interferência, sofrem menos processo de interferência do que os íons prata. Tais reações podem levar, por exemplo, à obstrução da junção entre o eletrodo e a solução do analito. Por isso que algumas vezes é mais interessante usar o eletrodo de calor-melano. É interessante também que a gente saiba converter os potenciais obtidos por cada um desses eletrodos de referência. O eletrodo padrão de hidrogênio, o eletrodo de calor-melano saturado e o eletrodo de prata cloreto de prata saturado. Para isso, eu trouxe aqui para vocês um exercício, tá bom? De conversão de potencial entre diferentes escalas de referência, que diz o seguinte: se um eletrodo tem um potencial de menos 0,461 volts em relação a um eletrodo de calor-melano saturado, qual é o seu potencial em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual será o seu potencial em relação ao eletrodo de prata cloreto de prata? Considere a temperatura de 25 graus. Para que a gente consiga resolver isso de forma prática, eu trouxe aqui para vocês uma escala de potencial versus o eletrodo padrão de hidrogênio, dado em volts. Nessa escala, que está em função do eletrodo padrão de hidrogênio, o potencial do eletrodo de calor-melano saturado, a 25 graus, é de mais 0,244 volts.
tá bom? Se o meu eletrodo tem um potencial de menos 0,461 volts em relação ao eletrodo de calor melano saturado, eu tenho, então, que somar esse valor dele em relação ao hidrogênio ao valor que é apresentado para ele em relação ao eletrodo de calor melano saturado. Isso me dá um potencial de menos 0,217 volts, tá bom? Então, exatamente nesse ponto, em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, que tem um potencial de 0 volts na escala dele, nós temos um potencial de menos 0,217 volts em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. O que significa isso? Significa que menos 0,461 volts em relação ao eletrodo de calor melano saturado é o mesmo que dizer que ele tem menos 0,217 volts em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Depende do sistema de referência que você está utilizando. Passando para o caso 2, eu tenho que o eletrodo de prata cloreto de prata saturado, ele tem um potencial de mais 0,199 volts em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Mas em relação ao eletrodo de calor melano saturado, eu tenho uma diferença de 0,244 volts menos o valor dele em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Vai me dar uma diferença de 0,045 volts. Para eu obter, então, o potencial desse eletrodo de calor melano, esse potencial 0,461 volts em relação ao calor melano, converter ele para prata cloreto de prata, eu vou, então, somar menos 0,461 volts, mais essa diferença do prata cloreto de prata para o calor melano saturado, que é de 0,045 volts. Ou seja, o potencial que equivale a menos 0,0461 volts em relação ao eletrodo de calor melano saturado equivale a menos 0,416 volts em relação ao eletrodo de prata, cloreto de prata saturado. E por aí vai. Usando esse sistema aqui, vocês podem fazer diversas conversões. Como vimos no módulo anterior, quando duas soluções de eletrólito de diferentes composições entram em contato entre si, existe uma diferença de potencial que se desenvolve através dessa interface. Esse potencial de junção, como é chamado, é o resultado de uma distribuição desigual de cátions e ânions através das vizinhanças, devido à diferença nas taxas em que as espécies se difundem, ou seja, as suas diferentes mobilidades. Para exemplificar isso, eu tenho aqui uma solução de ácido clorídrico 1 mol por litro, em contato com uma solução de ácido clorídrico 0,01 mol por litro. Percebam que essa concentração da direita é 10 vezes menor do que a da esquerda. Então, se desenvolve uma interface entre essas duas soluções devido a essa diferença de composição, tá bom? E nessa interface, a gente vai ter o seguinte comportamento. Vocês sabem que esse diagrama poroso que separa essas duas fases, por ele, eu vou ter a passagem das espécies, né, por osmose. O mais concentrado tenta concentrar o mais diluído, eu vou ter a passagem de H+, e Cl- para o lado mais diluído. Acontece que os íons H+, são menores do que os íons Cl-. Logo, a mobilidade dos íons H+, é maior do que a do Cl-. E como consequência disso, ocorre que esse lado do diagrama poroso vai ficar mais carregado positivamente, e esse lado aqui, o lado esquerdo, vai ficar mais carregado negativamente, porque vai ter uma maior população de íons cloretos. E justamente essa diferença de potencial que é gerada aqui é o meu chamado potencial de junção. Repetindo, ele ocorre devido às mobilidades das espécies que compõem as soluções serem bem distintas. A grandeza do potencial de junção líquida pode ser minimizada pela colocação de uma ponte salina entre essas duas soluções. A ponte salina ela é mais efetiva se a mobilidade dos íons positivos e negativos nela presente forem aproximadamente iguais e se suas concentrações forem elevadas. Uma solução saturada de cloreto de potássio, KCl saturado, é adequada em ambos os aspectos,
porque ela tem uma elevada concentração, ou porque a mobilidade dos íons potássio e dos íons fluoreto é muito semelhante. Isso reduz drasticamente esse potencial de junção para alguns milivolts ou até menos. Por isso que, comumente, nos eletrodos de referência, a gente tem uma ponte salina de KCl saturado, para justamente reduzir esse potencial de junção a valores desprezíveis. Um eletrodo indicador ideal, ele vai então responder de forma rápida e reprodutível a variações na concentração do meu analito, ou grupo de analitos iônicos. Embora nenhum eletrodo indicador seja absolutamente específico em sua resposta, alguns dispositivos nos dias atuais são extraordinariamente seletivos, tá bom, gente? A gente traz aqui, então, uma classificação didática que é usada para os eletrodos indicadores. Nós temos o grupo dos eletrodos indicadores metálicos, que podem ser de primeiro tipo, de segundo tipo, e redox inertes. Nós falaremos de todos eles. Temos também os eletrodos de membrana, que serão tema da próxima videoaula. E, por fim, na parte 3 desse módulo, nós vamos falar dos eletrodos baseados em transistores de efeito de campo seletivo de íons, os IFETs. Começando, então, pelos eletrodos indicadores metálicos, falaremos sobre os eletrodos de primeiro tipo. E o que é um eletrodo indicador metálico de primeiro tipo? É aquele formado por um metal puro que está em equilíbrio direto com seu cátion em solução. Repetindo, é aquele formado por um metal puro em equilíbrio direto com seu cátion em solução. Nele, uma única reação está envolvida. Por exemplo, o equilíbrio entre o metal cobre e seu cátion em solução, cobre 2+, é o seguinte: cobre 2+, mais 2 elétrons está em equilíbrio com cobre 0, tá bom? Para o qual o potencial do eletrodo indicador, a equação de Nernst, é igual ao potencial padrão dessa semi-reação, menos 0,0592 dividido por 2, log da atividade, lembre-se, potenciometria média atividade das espécies cobre 0, dividido pela atividade das espécies cobre 2+. No entanto, a atividade do cobre metálico é igual a 1, porque ele é um sólido puro, tá bom? Diferentemente da maioria dos métodos analíticos, os resultados das determinações potenciométricas são dados em atividade, tá bom, gente? Lembre-se, atividade é igual ao coeficiente de atividade vezes a concentração da minha espécie X, tá bom? Para que a concentração seja igual à atividade, este coeficiente de atividade deve ser unitário. Normalmente, expressamos o potencial de eletrodo do eletrodo indicador em termos de uma função P. Funções P são funções logarítmicas, tá bom, gente? Uma função P do cátion. Temos, então, que Px significa menos log da atividade da espécie X, tá bom? Temos, então, aquela mesma equação que apresentamos anteriormente. O potencial do eletrodo indicador é igual ao potencial padrão da semi-reação cobre 2, cobre 0. Menos 0,0592 sobre 2, log de 1, já que a atividade é unitária do cobre metálico, dividido pela atividade do cobre 2+. Acontece que, se nós utilizarmos aqui uma propriedade logarítmica, nós temos que log de 1 sobre A é igual a log de A elevado a menos 1. E esse menos 1 pode vir aqui para frente do log, tá bom? E corresponde a menos log de A. Essa propriedade pode ser usada aqui, ó. Porém, eu tenho log de 1 sobre a atividade de cobre 2+, ou seja, log da atividade de cobre 2+ elevado a menos 1, ou menos log da atividade de cobre 2+. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho, na verdade, potencial padrão da semi-reação cobre 2+, cobre 0, mais, tá bom? Menos com menos dá mais. Esse menos aqui da propriedade logarítmica com esse menos aqui dá mais, 0,0592 sobre 2, log da atividade de cobre 2+. Partindo, então, dessa equação e sabendo que Px é igual a menos log da atividade das espécies X,
eu posso reescrever essa equação como sendo o potencial do eletrodo indicador igual ao potencial padrão da semi-reação cobre 2, cobre 0, Px é menos log, como aqui é mais, então menos 0,0592 sobre 2 PCU, tá bom? Lembre-se, a gente falou que são funções P, e P é menos log da atividade dessa espécie. Então, posso representar tanto dessa forma, como dessa forma. Uma expressão geral para qualquer metal e seu cátion para um eletrodo indicador metálico de primeiro tipo é essa aqui, ó. Potencial do eletrodo indicador igual ao potencial padrão da espécie X, do cátion, né? Xn mais X0, mais 0,0592 sobre N, expressão geral, viu, gente? Log da atividade da espécie X. Ou, potencial do eletrodo indicador é igual ao potencial padrão de X elevado a N sobre X0, menos 0,0592 sobre N, Px. Percebam que quando eu uso Px, como é menos log da atividade de X, eu inverto aqui esse sinal de mais para menos. Agora, observando essa segunda equação aqui, vocês vão perceber que ela tem uma forma bem conhecida, tá bom, gente? Partindo do princípio que esse potencial do eletrodo indicador é a variável y, o potencial padrão é o meu coeficiente linear, ou o B, e menos 0,0592 sobre N vai ser o meu coeficiente angular, menos o meu coeficiente angular, esse Px aqui vai ser o meu valor de x. Temos, então, aqui, meus caros, a representação de uma função do primeiro grau. Ou seja, se eu plotar potencial do eletrodo indicador em volts, meu y, por Px, meu x, eu vou ter uma linha reta, tá bom? Uma curva linear, né? Cujo coeficiente linear equivale ao potencial padrão do meu sistema, e o coeficiente angular, ou seja, a inclinação dessa reta, vai ser igual a menos ΔY ΔX, que é a tangente de θ, ou seja, menos 0,0592 sobre N. Então, a gente tem uma resposta linear do potencial do eletrodo indicador em relação a Px. Esse x é a atividade da minha espécie de interesse, do meu analito, tá bom? A gente tem uma resposta linear para eletrodos indicadores metálicos de primeiro tipo. Os sistemas de eletrodo de primeiro tipo não são amplamente utilizados em determinações potenciométricas por algumas razões. Primeira delas, eles têm baixa seletividade. Eles respondem não apenas aos seus próprios cátions, mas também a outros cátions mais facilmente redutíveis que o seu cátion que compõe o seu eletrodo metálico. Muitos eletrodos metálicos, como o de zinco e o de cádmio, eles podem ser empregados apenas em soluções neutras ou alcalinas, porque eles se dissolvem em meios ácidos. E essa é mais uma limitação dos eletrodos de primeiro tipo. Certos metais mais duros, como ferro, cromo, cobalto e níquel, não fornecem potenciais reprodutíveis. Para esses eletrodos, os gráficos de potencial do eletrodo indicador versus Px gera inclinações que diferem significativamente e de maneira irregular com o valor teórico. Porém, alguns sistemas de eletrodo de primeiro tipo podem ser utilizados na potenciometria, como o sistema Ag+, cádmio 2+, bismuto 3+, telúrio mais, chumbo 2+, em soluções desaeradas. Passando agora para os eletrodos de segundo tipo, sabemos que além de servir como eletrodos indicadores para seus próprios cátions, ou seja, do primeiro tipo, os metais puros também respondem à atividade dos ânions que formam precipitados pouco solúveis ou complexos estáveis com tais cátions. Repetindo, aqueles mesmos metais que nós usamos lá nos eletrodos de primeiro tipo, que estão em equilíbrio com as suas espécies iônicas, eles podem também interagir com os ânions, tá bom? Que formam precipitados pouco solúveis ou com complexos estáveis. Quando isso ocorre, ele é um eletrodo de segundo tipo. O potencial de um eletrodo de prata, por exemplo, se relaciona de forma reprodutiva com a atividade do íon cloreto. Percebam, o metal é prata, mas ele está reagindo, interagindo
com íons cloreto, já que ele forma um composto pouco solúvel em solução saturada, o cloreto de prata. Nesta situação, a reação do eletrodo ela pode ser escrita da seguinte forma: cloreto de prata sólido mais um elétron dá origem a prata zero mais Cl-, cujo potencial padrão a gente já conhece como sendo 0,222 volts. A equação de Nernst para esse processo a 25 graus é a seguinte: o potencial do eletrodo indicador é igual ao potencial padrão para esse sistema, menos 0,0592 sobre N, que é 1, log da atividade da espécie Ag0, atividade do Cl- e a atividade do AgCl. A atividade do Ag0 é 1, a atividade do AgCl também é unitária. Portanto, a gente pode reescrever o potencial do eletrodo indicador como sendo igual ao potencial padrão da minha semi-reação, menos 0,0592, log da atividade de íons cloretos. Ou seja, eu tenho uma resposta direta da atividade de íons cloretos, que é o meu analítico de interesse, em função do potencial do eletrodo indicador de prata, eletrodo de segundo tipo. É o que nós percebemos aqui. E podemos também escrever em função de P, tá bom? Potencial do eletrodo indicador é igual ao potencial padrão da semi-reação mais 0,0592 PCl. Percebam, eu tenho um sinal negativo aqui, só que menos log da atividade de x é igual a px. Então, menos com menos dá mais, por isso fica mais 0,0592 PCl. Novamente, podemos observar para essa expressão e perceber que ela também é uma função de primeiro grau, onde eu tenho que meu valor de y é o potencial do eletrodo indicador, o meu coeficiente linear é o potencial padrão da semi-reação, o meu coeficiente angular é positivo e igual a 0,0592, e o meu valor de x é o valor de PCl. Consequentemente, podemos traçar o potencial do eletrodo indicador em volts versus o valor de PCl. E ela vai ser uma linha reta com inclinação positiva, tá bom? Porque o valor aqui é mais o coeficiente angular. Tocando o eixo y no valor que corresponde ao coeficiente linear, o valor de B, que é o potencial padrão da minha semi-reação, e que vai ter uma inclinação correspondente ao meu coeficiente angular, que novamente vai ser ΔY sobre ΔX, ou tangente de θ, que corresponde ao valor de 0,0592. Por fim, dentre os eletrodos indicadores metálicos, nós temos os eletrodos inertes para sistemas redox. Como vimos anteriormente, vários condutores inertes não participam diretamente da reação, como platina, ouro, paládio e carbono, podem ser empregados para monitorar sistemas redox. Por exemplo, um eletrodo de platina é um indicador conveniente para titulações envolvendo soluções de padrão de sério, no sistema sério 4, sério 3. Temos, então, a semi-reação sério 4 mais um elétron passando para sério 3, uma semi-reação de redução, cujo potencial formal é de 1,44 volts em 1 mol por litro de ácido sulfúrico a 25 graus. E a partir, então, do eletrodo de platina, usando o eletrodo de platina, eu consigo monitorar a concentração das espécies desse sistema redox via equação de Nernst. Potencial do eletrodo indicador, que é o meu eletrodo de platina, vai ser igual ao potencial padrão da minha semi-reação de redução, 0,0592 sobre 1, que é o número de elétrons transferidos, log da atividade sério 3+, dividido pela atividade sério 4+. Ou seja, eu tenho uma relação direta entre a razão das espécies sério 3+, e sério 4+, com o potencial do meu eletrodo indicador de platina. Por isso que ele é um eletrodo inerte para sistemas redox. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje, e na próxima videoaula nós continuaremos falando sobre potenciometria parte 2, falando dos eletrodos de membrana, dos potenciais de interface, vamos também falar sobre o potencial de assimetria, do erro alcalino e erro ácido, dos eletrodos de membrana líquida e dos eletrodos de membrana cristalina. Como de praxe, eu deixo para vocês aqui uma atividade assíncrona, atividade assíncrona número 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23h55 do dia 18 de fevereiro. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!